a gente combinou sobre esta palestra. A gente tinha conversado bastante sobre fazer uma palestra sobre Lilith, tá? E eu comentei bastante com a Fernanda, com a Jara e tal, e elas acharam interessante a ideia, porque lidava com feminilidade e principalmente com relacionamentos. Então, a primeira ideia é vocês entenderem o que representa a Lilith. Quem nunca ouviu falar sobre esse termo ou nome? Não? As outras pessoas já ouviram? Vocês já ouviram? Hã? Algo bem alto, né? Tá. Então vamos do comecinho, né? Todo mundo sabe que, fora o setor religioso, fora a questão religiosa, no mundo das pessoas existe o contexto da primeira mulher, certo? Quem era a primeira mulher? Eva? Dizem que era, né? Então, a ideia é que não. A ideia é que era Lilith. Então, existe um fator de estudos de mitologia, de filosofia, de psicologia, de psicanálise. São várias as áreas que tentam explicar esse contexto. Então, a gente vai entrar aqui numa ideia e a gente vai entrar em um conteúdo e que eu tenho que tomar um certo cuidado. Eu já fiz essas palestras com muitas pessoas e já tive, às vezes, uma certa dificuldade, porque falar sobre esse assunto gera uma polêmica no quesito masculino, feminino, ou no quesito antigamente tinha uma questão com o machismo, meio que sumiu isso, ou ficou para trás, certo? Alguém lembra desse período que toda hora se falava do machismo, né? Qualquer situação que ocorria, alguém usava esse termo para caracterizar uma figura masculina que exercia ou queria exercer um poder, não é isso? Então a gente tem que tomar cuidado com essa ideia, porque a todo instante, e veja, por isso nós não temos aqui uma figura masculina participando, ou a gente pede que não esteja, justamente para as mulheres não se sentirem mal e ao mesmo tempo o lado masculino não criar uma outra situação. No passado eu já fui desafiado, vamos dizer assim, de fazer essa palestra com casais, tipo homem, mulher e tal. É lógico que não dá certo. Com certeza não dá certo. Então, vamos tomar cuidado. Qualquer dúvida, se você chegar e falar, não, pera um pouco, não gostei do que eu estou ouvindo, questiona. Não fica com uma barreira, não cria uma situação em que você coloca um freio no que a gente vai falar, certo? É muito importante a gente conseguir caminhar com as ideias. E às vezes você pode criar não gostei, não quero ouvir mais, ou não gostei, bloqueou, travei, certo? Então vamos se divertir um pouco com essa ideia e depois ela vai acabar ficando mais séria, tá? Então assim, se diz nos textos mais antigos, livros mais antigos e estudos mais antigos, que Adão andava pela terra, pelo mundo, pelo paraíso, como vocês queiram, e em dado momento ele com Deus começou a dar nome aos animais. Já ouviram esse termo? Quem procura o religioso ou estudou alguma coisa assim, já ouviu isso. Então,
tinha a ideia de que quando ele dava o nome aos animais, Deus percebia que ele ficava meio estranho. Porque, tipo assim, tinha o macho e tinha a fêmea. E ele não tinha, então não existia o Adão e uma mulher. Tipo, existia só Adão. Bom, em um dado momento se diz que Deus, quando eu digo se diz, certo? É porque a gente está montado dentro de uma história e dentro de um conteúdo muito antigo, tá? Então, Deus, pensando numa condição que trouxesse uma felicidade para Adão, certo? Tudo isso aqui é um conteúdo, veja, esse é um conteúdo já que vai produzir a força e a história de Lilith. Então, diz que ele foi no lodo, onde se encontrava uma flor muito bonita. Você sabe qual é a flor que nasce no lodo? Lótus. Isso. Então, da flor de lótus, né, Deus tirou Lilith, ou criou Lilith. Em alguns livros, em alguns conteúdos, se diz que no arcaico, no antigo, ela tinha até alguns desenhos, algumas ilustrações sobre, mostrava que ela tinha até algumas partes com raízes, assim, com folhas, com coisas assim, que diz que floria em dado momento, como flor de lótus, e em dado momento sumia as flores, só ficavam-se os cabinhos, assim, as pontinhas daquilo que podia florir. Começa a avaliar desde já essa questão de feminilidade e da área criativa, porque em dado momento ela flore, ela fica florida, e em outro momento ela seca ou fica fria, tá bom? Tudo aqui é uma questão de avaliar, de você avaliar e perceber o conteúdo. Isso aqui vai ficar pior e muito pior daqui a pouco. Tá? Então, assim, quando então o lado do Adão, ele existia, certo? Onde ele existia, era só para ele ou era para outras pessoas? Existia alguém? Isso, não existia. Então, vamos partir de um princípio. Se ele fosse comer, se ele fosse, vou pescar um peixe, vou lá no rio e vou pescar um peixe, certo? Quando ele pescava, você acha que existia alguma condição em ele pensar ou no tamanho do peixe, ou tirar um peixe maior, sendo que uma outra pessoa poderia ir lá e pescar esse peixe, ou se ele pegasse um peixe menor, existia alguém que ia lá pescar um peixe maior? Isso, como eu estou falando, tudo é muito avaliativo. Se ele estivesse lá, pescou um peixe menor, existia algum problema? Não, porque os peixes estavam todos lá, e ele podia ir lá e comer aquele peixe. Se ele pescasse um peixe maior, existia alguma questão de ele avaliar se alguém ia observar o peixe que ele pescou ou não, se era grande ou não? Pronto. Veja aqui, coloca um ponto e vírgula aqui. Por quê? Porque em dado momento existiu então Lilith. Ela passou a fazer parte desse contexto. Então existia Adão e tinha Lilith. De repente, o Adão estava lá, eles estavam na caverna, vamos dizer assim. Então o Adão falou: eu vou pescar. Então ele tinha alguém nesse momento que faria essa observação, concorda? Tipo assim,
Nossa, que peixe maravilhoso você trouxe. Ou, que peixe pequeno você trouxe. Tá? Olha isso, essa posição. Isso aqui é a base de toda a nossa ideia hoje da palestra. Parece brincadeira e tal, mas isso aqui é a base de toda a nossa conversa hoje aqui sobre Lilith e sobre a observação que nós vamos ter através do mapa. Existia mais alguém observando a vida dos dois? Deus. Existia, mas não se manifestava, né? Isso. Deixava as coisas acontecer do jeito que tinha que ser. Isso, ele era aquele que, por exemplo, o observador do Adão, dando nome aos animais, ou do que ele passava, ou do que ele sentia, ou né? Tipo assim, era o criador, né? Então ele observava a cria, vamos dizer assim. Bom, Adão foi pescar. Quando ele chegou no rio, ele ficou muito tempo lá. Por quê? Porque ele nunca achava que o peixe que ele pegou era o suficiente para ele levar para aquela que estava guardando. Tá? Então, ele, não, tem que ter um peixe maior. Então, tem que ter um peixe maior. Mas ele nunca mais, como antes, não conseguiu mais. Ele não tinha mais aquela coisa, não pescava mais um peixe maior. Existia alguma coisa dentro dele que queria uma condição maior, ou uma situação maior, para ele demonstrar um poder ou uma força, né? Porque eu estou indo pescar, estou trazendo peixe para você, querida. Vamos dizer assim. Meu amor. Meu amor. Né? Tá. Depois que ele estava cansado, ele falou assim, vai esse aqui mesmo. Aí ele pegou o peixe e chegou. Aí a Lilith já estava lá e falou assim, todo esse tempo para trazer esse peixinho, se fosse eu, tinha pescado um maior. Aqui começou. Aqui começa a ideia de Lilith, tá bom? Deus então estava lá e só observava essa questão. Daqui a pouco, uma outra situação, e mais outra situação, e mais outra situação. Tá. Uma hora Deus falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos ter uma conversa aqui. Lilith, ele não vai trazer um peixe maior, porque no prato que vocês vão comer, você vai fazer a salada em volta. Você vai trazer a tua parte. Então aqui você entende uma coisa. Adão é solar, tá? Todo homem, o homem, em astrologia, não fui eu que escolhi, não sou eu que quero, tá bom? Eu não estou dizendo o que tem que ser ou o que tem que não ser. Na observação dos estudos e tudo mais, a figura masculina, no caso, ela é solar. E a figura feminina, até por quê? Porque a Lua, ela gira em torno da Terra em média a cada 28 dias. A mulher menstrua em média a cada 28 dias. O homem é racional. E a Lua é emocional. A Lua rege o nascimento, a cria. A Lua rege a mãe que cuida. Tanto é que rege o signo de Câncer. Que para todas as pessoas no mapa, aonde está Câncer, é um signo cuidador. Já ouviram falar disso? Tá? Câncer é um signo cuidador. Geralmente a gente fala assim, a mãe de câncer, ela tem uma tendência a ficar com mais peso, ela tem uma tendência a estar os filhos em volta, ela tem aquela tendência da Amélia, entende? De ser aquela que está sempre em volta das necessidades de alguém em casa. Que foi, Jaque? Olha, lembrando uma condição aqui muito importante. Estou falando de signo, né? No mapa astral você não tem só o teu signo. No mapa astral você tem todos os signos. Todas as áreas são de observação. E cada área vai estar em um departamento da sua vida completamente diferente.
né? O teu signo vai ser só a posição do Sol, você vai ter a posição da Lua, você vai ter o teu ascendente, você vai ter onde tem Marte, onde tem Vênus, a tua soma de interpretação, a tua soma de estudo da tua vida, são todas as posições de todos os planetas e casas que existem no mapa. Então, nas minhas aulas básicas, quando eu começo um curso básico, eu digo, não fala do signo, nem pergunta o signo de uma pessoa. Se você começa, você é de Sagitário, você é assim, 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 tira sarro de todo mundo. Aí a pessoa, não faço isso. Aí a outra pessoa, não, você é de Virgem, você é muito detalhista, criterioso e fica metendo a boca em todo mundo. Não, eu não faço isso. Por quê? Porque ele tem outros posicionamentos, outras áreas da vida dele que interferem. Então falar sobre o signo é filosofar sobre, é criar uma observação sobre aquele signo e não quer dizer que a pessoa seja totalmente aquilo. Tudo bem? Tá? Isso é muito importante. Eu falo muito isso porque a gente tenta evoluir o estudo de astrologia, a gente tenta fazer com que o conteúdo seja melhor absorvido. E quando você, às vezes, pega muitas pessoas falando só de signo, muita gente sai fora e fala assim, eu não gosto de ouvir isso porque não tem nada a ver com isso. As pessoas não gostam, tá bom? Eu estou aqui especificamente explicando a Lua e falando da questão do signo de Câncer. Porque no mapa de uma tal pessoa vai representar a área cuidadora. O Sol rege o signo de Leão, tá? E o signo de Leão é aquele tipo dominador, tipo gerenciador, aquele que traz calor, aquele que aquece, mas também aquele que queima. O Leão chega e às vezes as pessoas, pronto, acabou a brincadeira. A brincadeira é só dele agora. É tudo do jeito dele, né? Então, quando a gente diz isso, a gente está dizendo, queimou. O Sol vem muito forte, a força é muito grande, então queima. Quando a gente tem o Leão que aquece, é aquele que vê as necessidades, vê as questões, ajuda a criar força e ajuda a ter segurança, estabilidade, né? Então tem o positivo e o negativo. Bom, muito bem. Voltando então, certo? O Adão então teria a força do Sol, do masculino. Da ação. Isso, da ação. Então a ideia dele de trazer o peixe, certo? Seria uma coisa de abastecer, entendeu? Né? Aquela coisa de, olha o que eu trouxe para você. Tipo assim, o leão, né? Tipo o leão, olha só, né? Mas ele não consegue. Ele não consegue porque agora ele não está mais sozinho. Não tem mais só a questão de ele viver ali, fazer do jeito que ele quer, comer com salada ou sem salada, entendeu? A hora que ele quer comer ou não quer comer, não. Aí existe um parâmetro agora, e o parâmetro é o lunar. Então, veja bem agora, o Sol ilumina a Lua. Todo mundo aqui sabe que a Lua não tem luz própria? Quem tem dúvida sobre isso? Quem nunca ouviu falar isso? Por que você vê a Lua à noite? Por causa do Sol que reflete nela e você vê. Isso, muito bem. Então, aqui tem uma primeira ideia. E nós temos uma primeira ideia. Vamos dizer o Sol, né? O Sol. Quando você tem a Terra, quando você tem a Terra, você está aqui
E você é um observador. Se a lua está aqui, ó, tá? Olha o jeito que eu desenhei a lua. Alguém sabe por que eu desenhei assim, não ao contrário? Eu acho que ela está na fase crescente. Fernanda, vai mais devagar. Não, vamos lá, não, tá certo. Vamos lá. Ó, isso aqui é muito interessante que vocês percebam, tá? Por que eu não desenhei o contrário? Porque, olha, você está aqui, você tem que lembrar que essas partículas do Sol, essa força que está vindo aqui, ela vai bater aqui. Quando ela chegar aqui, ela ilumina a Lua. E você observando daqui, você vai ver o reflexo do Sol na Lua. Tanto é que essa parte aqui vai ficar escura. Tá? Essa parte aqui de trás, você não consegue ver, porque você é observador daqui. Se ela estivesse do outro lado, eu desenharia ao contrário, porque o Sol estaria batendo, seria o certo desenhar ela, tipo assim, com essa parte iluminada por aqui, e a outra parte escura aqui. Vocês estão percebendo isso? Quem não sabia que era assim? Todo mundo sabia? Não? Esse posicionamento, sim. De por que você vê a luz na Lua? Sim. Né? Achei interessante ali que conforme o movimento. Isso, porque, ó, isso aqui é muito importante já, tá? Ó, lembrando que a Lua está girando em torno da Terra, tá bom? Né? Então, conforme ela gira, você é observador. Quando você olha para cá, o Sol está batendo aqui. Quando daqui você olha para lá, o Sol está lá. Quando a Lua estiver passando aqui assim, você não vai ver nada, porque está do outro lado. Quando ela estiver desse lado de cá, bem no oposto assim, vai ser o quê? Lua cheia. Eu não vou falar, né? Não vai falar? Né? Porque aqui, ó, você observa aqui e você vai ver essa parte aqui, olhando aqui, completamente iluminada. Porque o Sol vem de frente. Tá? Muito bem. Você percebe uma coisa aqui, né? Eu não dei uma passeada de ideias. Isso aqui é muito importante. O Sol continua o mesmo? Sim. Isso, o Sol está lá, né? Explodindo energia, certo? O Sol está mandando uma força, tá bom? Mas você percebe as fases da Lua? Deu para perceber? Eu gosto que vocês tirem dúvidas. Se vocês não estão me entendendo, eu explico novamente de outra forma. Tá? Ó, fases da Lua, fases da mulher. Por isso é aquela música Mulher de Fases. Tá? De novo, tô pisando em ovos aqui, certo? Não tô colocando parâmetros sobre a minha visão. Isso aqui é para vocês poderem entender sobre, porque quando vocês entendem sobre esse aspecto, vocês melhoram a si mesmos, tá? Então o que eu estou dizendo aqui, ó? Tem um Sol. Então vamos colocar um nome aqui no Sol? Vamos colocar masculino? Ou vocês querem diretamente falar, vai? Esse aqui é o Adão. Hã? Né? Esse aqui seria o Adão. No caso de só existir a Lilith e o Adão. Então existe uma regência para o Adão, certo? Tipo assim, a Lilith, o Adão queimou a luz da caverna. Aí ele falou assim, se vira? É isso ou não? Depende do Adão. Não, pô! Não, ele vai lá. Ele vai Porque lá. Porque
mas você tem que fazer assim, ó. Adãozinho. Ô, meu amor. Adãozinho. Eu não sei o que eu faço, tô sem luz na caverna. Aquele jeito meigo, né? Hã? Tem que ir com aquele jeito meigo. Eu tô forçando um pouco a barra, mas um jeito mais feminino, né? Tipo assim. Não, mas ele fala assim, sai daqui que você não sabe fazer nada, vai se queimar, deixa que eu troco. A limite masculina. O que aconteceu? Justamente isso. Ela, em determinado momento, certo? Em determinado momento, Deus falou assim, eu fiz alguma coisa errada. Deu alguma coisa errada. Aquela que era para estimular, você vai ver depois onde nós vamos chegar com isso daqui, tá bom? Por quê? Fala. Quem falou? É muito legal brincar com isso daqui, porque isso aqui começa, Fácil de aprender. Sim. começa com uma brincadeira, mas depois esse negócio vira sério. O Adão estava sozinho, entende? O Adão estava de boa, ele não tinha problema nenhum, meu. Aí o Deus achou que ele estava sozinho lá e tal, então ajuda ele. Então cria uma situação. Aí vem Lilith. Bom, era tantos problemas, eram tantas questões, criava-se tudo. Eu vou lá pescar o peixe que eu quero. É melhor ele vir cuidar da cozinha. Fala para ele arrumar a caverna, fala para ele arrumar a cozinha, que eu vou pescar, que esse negócio vai ser melhor. Deus falou, mas isso não vai dar certo. Lilith, você vai ser abastecido, você vai ter filhos. Como assim filhos? Você vai fazer filho, ele vai pescar, vai trazer peixinho para casa, você vai fazer mais salada, mais comida, mais não sei o que, você vai arrumar a comida dos filhinhos, você vai dar de mamar. Eu falo, não. Ou seja, Lilith queria ser solar. Percebeu? Vocês acham que hoje tem alguma coisa assim meio acontecendo com as mulheres nesse sentido? Tem. Você me acha? Eu tô tudo querendo virar sol. Tudo Lilith. Querendo virar Adão. Veja bem. Isso aqui tinha uma época que eram muitas palestras. Era sempre muito procurado essas questões. Hoje em dia, com rede social, com outras situações, eu posso dizer, porque faz 20 e tantos anos que eu dou esse tipo de palestra, então eu assisti muitas mudanças, certo? Principalmente, lógico, vocês sabem, sobre as questões de sexualidade, ou como é que eu posso dizer? Homossexualidade? Ou o que? LG, não sei o que? Por que eu uso? Não sei mais porque certo? Não é um problema. Mas essa questão aumentou e cresceu tanto com a liberdade de expressão, de sexualidade, de escolha e tudo mais, tudo bem? Que existe uma confusão entre Sol e Lua. Tá bom? Existe uma situação. Quem quer ser Sol? Quem quer ser Sol e quem vai ser Lua? Olha, eu assisti as mudanças em textos astrológicos. Eu assisti a mudança, tendo que textos que vinham estavam sendo colocados tipo Sol e Lua, era escrito, colocado, e embaixo vinha escrito assim: as questões relativas ao masculino e feminino são referentes ao modo de nascimento, à forma de nascimento da pessoa, e não sua escolha. Tudo bem? É outra coisa, sem problemas. Só que como a gente lê energia e influência, a gente lê energia e influência. Se a pessoa recebe uma influência solar, certo? E ela é feminina, vai se caracterizar, ela pode fazer isso. Tá, eu que cuido da minha vida, eu que pago minhas contas, eu que corro atrás de tudo. Percebe? Muitas vezes eu estou atendendo
e eu falo assim, olha, no seu mapa aqui mostra uma questão relativa ao pai, certo? A pessoa já responde, não, meu pai foi minha mãe, quem me cuidou foi minha mãe foi pai. Eu falei, desculpa, não existe isso. No seu mapa, eu vou ler sobre a figura masculina, ele foi assim. Ah, você está falando mesmo do meu pai. Isso, eu estou falando do seu pai, figura solar. Mas meu pai não foi pai, desculpa, ele foi o pai, ou ausente, ou qualquer, mas existe a condição. Aí eu digo assim, sua mãe foi mais forte, tá? Ela adotou questões mais assim de domínio, mais solar, mais tudo mais, tá? O que eu vou ver na vida dela então? Que provavelmente, se eu for ver na vida dela, ela teve problemas em relacionamentos e não teve mais facilidades ou um relacionamento que é aquele que a gente conhece como natural. Tudo bem? Porque é justamente a ideia que a gente está falando de Lilith. Porque o que aconteceu? Depois de muitas tentativas frustradas, Lilith foi expulsa. Tudo bem? Em qualquer livro que você for questionar, procurar, olhar, estudar, ela foi banida, foi expulsa. Já eu vou mostrar o porquê que no mapa mostra a posição onde qualquer uma de vocês, veja bem, também existe a condição no mapa de um homem, tá bom? Tá bom? Só que aí eu dou palestra só para os homens. Tá legal? Então, veja bem, não é perseguição, tá bom? Eu não estou sendo, como é que chama aquele termo? Qual? Narcisista? Narcisista. Antigamente era machismo, agora é narcisismo. Agora é narcisismo. Qual? Só uma dúvida assim que surgiu. Eu tive um encontro de Sagrado Feminino semana passada, né? E aí algumas pessoas abriram questões da vida e uma delas, assim, eu fiquei bem impressionada com a situação, porque ela teve 2 filhos, né? Um rapaz e uma menina, e os dois são, né, os dois são homossexuais. Nossa, eu fiquei assim impressionada porque ter, né, um caso, às vezes, da família é natural, mas 2 filhos e os dois... Então, aí, dentro da psicanálise, dentro de outras áreas de estudo, então, a gente vai observar comportamento. Vai observar o comportamento dos pais, tal. Você veja bem, isso aqui é uma coisa de mapa que é uma astrologia avançada. Você consegue observar no mapa certas influências que acabam, no caso o homem, influenciando mais o lado feminino dentro dele, tá bom? E você consegue observar no mapa de uma mulher alguns aspectos, posicionamentos de planetas masculinos, planetas que são voltados como Marte, Saturno, que influencia ela a tomar atitudes mais solares, tá bom? Na astrologia, nos meus cursos avançados, eu estou usando esse termo feminino e masculino. Lá a gente não usa, saiu ele está ali, né? Então eu falo solar, certo? Posicionamentos mais solar, posicionamento mais lunar. Você pode ter um homem que tem posicionamento lunar. Eu, vira e mexe, tenho posicionamento lunar. Daqui a pouco eu estou querendo cuidar de alguém, vou fazer alguma coisa, entende? E daqui a pouco eu estou quebrando o pau e brigando, porque eu aí começo a ter atitude solar. Tá? Então isso é normal para todas as pessoas. O problema é quando interfere e cria situações na sua vida. Então a ideia da palestra, a ideia de conhecer esse aspecto é conseguir ajudar nesse sentido, para você ver onde que tem um problema. Tá? Então vamos lá. O Sol então permaneceu lá, tipo Adão permaneceu lá. Deus falou, errei, fiz alguma coisa errada. Aí ele falou, Lilith, some daqui. Então vamos lá. Por que a Lilith some? Por que no seu mapa
aonde está, olha, já vou colocar já e nós vamos repetir várias vezes. Por que a posição de Lilith no seu mapa vai mostrar aonde você perde força lunar e onde você perde força feminina? Tá melhorando? Entendeu? Então, olha lá. Isso aqui ficou mais ou menos tudo bem? Agora, olha só. Mais uma surpresa. Algumas pessoas podem saber ou não. De novo, a Terra. E quando você observa a Lua, como essa aqui, né? Ó, isso aqui é uma coisa maravilhosa. Tem que fazer uma palestra de Lilith sobre o aspecto lunar e ter a Lua aqui é fantástico, tá? Vamos lá. A Lua, ela não dá a volta na Terra de forma circular perfeita. Sabiam disso? Hã? Quem não sabia disso? A maioria. Hã? Ó. Ela tem uma posição meio excêntrica assim. Aqui, se ela estiver aqui, seria perigeu. Está perto. E aqui apogeu, ela está distante. Entende? Ela faz ela é um pouco oval. Por isso que muita gente fala assim: olha, a gente tem uma lua de sangue, a lua maior do ano, você tá vendo? A lua está mais perto da Terra. Já ouviram isso? Isso. A lua, às vezes você vai lá, a lua, opa, essa lua está menor, porque ela está mais distante. Tá bom? Então, quando a gente vai fazer o teu mapa e você está aqui, ó, você nasceu na Terra, em Timbó, ou em Curitiba, ou em São Paulo, né? A localidade aonde você nasceu. Nós vamos então, ó, dividir. Então, essa aqui é a linha que a gente diz no Equador, tá? Essa aqui seria o ascendente, tá? Essa linha aqui, não sei se vocês já estão acostumados, seria o meio do céu no mapa. Alguém já ouviu isso? Quem nunca ouviu isso, levanta a mão para mim já ficar sabendo. 1, 2, 3. Jaque, você nunca viu isso? Imagina que não. Ascendente, descendente e o fundo do céu. Tá? Então assim, quando você tem o mapa, nós vamos ter as divisões. Então aqui ainda vai ter mais uma divisão das casas, tá? E aí nós temos o número das casas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Aonde que está a Lilith aqui no caso? Casa 8. Por quê? Porque no momento do teu nascimento a lua estava naquela posição. Mais distante. Todo mundo pegou a ideia? Quem não pegou a ideia? Isso aqui é muito importante que você entenda. Lembrou? Ó, a Lua tem um movimento excêntrico, oval. Não é perfeito, certo? No momento do nascimento, tal hora, tal localidade X, que é a pessoa que nasceu aqui, ó, o mapa, o site ou o estudo, porque antes que não tinha computador e não saía nada no site, não sei o que, você fazia isso aqui com cálculo de 1h10, 1h30, que fazia rápido, estava bem acostumado, 1h15, 1h10 de cálculos para você achar a posição dos planetas. Só que hoje você vai lá perto do botão do computador, um site bom, e ele te dá o mapa. Ali já está todo o cálculo e toda a posição. Então aqui, ó, está dizendo que no momento desse nascimento, a lua mais distante, quer dizer, ela não precisa estar lá, entendeu? Não é que a lua está lá, é a órbita, a posição da órbita mais distante
é essa aqui, que seria quando a Lua está mais distante da Terra. Conseguiram perceber a ideia? Tá? Então aqui é a parte, por exemplo, no momento desse nascimento dessa pessoa, a Lua de verdade no céu, a Lua do dia de verdade, pode estar aqui, ó. Essa aqui seria então a Lua real, vamos dizer, é um exemplo. A Lua real está aqui, né? 9, 10, 11, a casa 11, casa 12, tá vendo? A Lua do dia no hora que a pessoa nasceu, está aqui, ó. Mas a posição da Lua mais distante, entende? A órbita, o ponto no mapa da mulher, o ponto no mapa daquela mulher que está ali, diz que aonde ela se afasta do feminino e tenta ser solar, é a casa 8. E aí nós vamos ter as interpretações, certo? Tudo bem? Ficou claro aqui a ideia? Muito bem, então vamos lá, mais contexto. O que vocês dois estão rindo? Não, eu falei pra ela agora, faz todo sentido. Deixa eu ver, ó, eu acho que quando eu escuto isso, é muito legal. Há quanto tempo? Não, é que eu tava... Não, porque o gráfico, né? A explicação. 180 anos explicando pra ela, tadinho. Sobre isso não, isso é mentira. Não é que é mentira? O quê? Que sobre Lilith não tem como. Hã? Sobre Lilith não ficou todos esses anos explicando. Não, sabe por quê? Porque desde a outra palestra que ficou essa ideia, a gente ficou falando, uma hora vai vir a palestra, outra hora vai vir a palestra, né? E essa explicação aqui, você veja, não é tão simples, às vezes não dá pra gente falar no telefone ou falar numa consulta ou tal. Por isso que a presencial é interessante. Tá? Então aqui. Muito bem. Veja bem agora o que vai acontecer. Agora vem uma parte mais assim. O que foi que aconteceu então com Adão? De novo ele queria pescar mais? Ele queria pescar? Só quando ele estava morrendo de fome. Porque a ideia de pescar para a amada, isso, então não tinha mais aquela coisa, né? Bom, Deus dormiu, assim que está lá nos contos, nas escrituras, né? Deus dormiu Adão e dele tirou uma costela. É isso? É assim que fala? Isso. E da costela, né? Juntou barro, e criou Eva. E disse: dele você veio e para ele você serve. Não sou eu que estou querendo esse negócio. Então, aí ficou mais forte, porque ele parece ter tido uma necessidade de mostrar que a criação, isso tem muito a ver quando você estuda astronomia, quando você estuda a formação de todas as coisas, tal, o que vai acontecer? Você vai ter que a Terra se chocou com um planeta e dela saiu um pedaço, como a costela que saiu do Adão, e dela saiu um pedaço que foi expulso, e na velocidade que foi expulso, ela chegou a uma distância e ficou na órbita. E essa que se formou é a Lua. Então, se diz que é uma parte que se solta e que cria, né? Então, esse conjunto de situações, tá? Para quem não sabe, a gente tem um canal, chama-se Procurando a Lua. Por quê? Em astrologia, de novo, nos cursos que eu dou, que eu falo, e com quem eu aprendi, você observar a posição da Lua,
passando nas casas você tem um mapa, né? Vamos supor que você tem um mapa. Cada hora que a Lua passa em uma área dessa, você tem um fator e um fato acontecendo. Por isso a gente chama procurando a Lua, para saber o que ela está fazendo, passando em qual área e influenciando em qual situação. Tá? Aqui o fator, e olha, não é só para a mulher, funciona para mim, funciona para todo mundo. A Lua governa o lado emocional de qualquer pessoa. Governa o sentimento. A Lua explica por que você ontem foi dormir e falou que amanhã você vai fazer tal coisa. E amanhã você acorda e vai fazer outra coisa. Tá? Aí você fala assim, caramba! Né? Aí se você falar comigo, aí eu, mas é lógico, a Lua está passando na tua área tal, e isso está te influenciando a fazer tal. Mas eu queria fazer aquilo. Eu falei, não adianta, você vai resolver isso aqui. Entendeu? Ó, você quer ver um fato? Você quer ver um fato bem, tipo, assim, que não falha. A pessoa tá lá, então ela combina que ela vai ou viajar, ou vai fazer não sei o que, tal. Daí a pouco, a Lua está transitando na área familiar, na casa 4. A Lua está passando. Olha, é o que eu estou falando, independente do mapa de uma pessoa. Estou falando isso no contexto da passagem lunar. Então, ou ela combinou de sair com não sei quem, ou o namorado falou, vamos isso fazer, vai. Quando a Lua está aqui, terceira casa, área de comunicação, entrou na casa 4, a mãe vai pedir alguma coisa para ela, alguém vai ficar doente não sei o que, o telhado não sei o que, vai a água estoura da torneira, eu não posso sair, eu tenho que consertar a torneira, não posso sair que o cara vai consertar a televisão, não posso sair porque senão não sei o que, porque a minha mulher está doente, meu pai está pedindo para mim fazer, entendeu? Esse é um dos fatores, assim, que é mais interessante quando você está estudando astrologia. Porque você comprova os eventos, comprova as influências, entendeu? Então, isso para mostrar para vocês um pouco do que é a Lua. E por que vocês, mulheres, fazem isso com o Sol? Como assim você vai sair para não sei onde? Olha lá o tanque! Entendeu? Por quê? Porque a mulher, Lua, mulher, casar, ou namorar, ou tal, ela vai governar o lado casa. Né? Ela vai governar o lado necessidades familiares. É por isso que existe tanto esse conflito. Não existe esse conflito? Tipo assim, tem um relacionamento, de repente, mesmo que está namorando, aí de repente, olha, meu pai vai fazer um churrasco lá em casa, seria uma boa hora para você ir lá conhecer meu pai. Tipo assim, o cara, não vai dar. Aí eu falo assim, cara, não vai adiantar você fugir, porque a Lua vai dar uma volta, vai passar de novo ali, cara. Entendeu? De novo. Aí depois vai ser outra coisa. Meu pai falou que é legal você. Até ele chegar e falar assim, meu pai falou que se você não for lá em casa. Entendeu? Então, isso acontece em várias outras áreas. Eu estou dando um exemplo aqui que é bem assim, cotidiano, isso acontece muito, né? Só vocês observarem. Tá, então, fator lunar. Pronto, agora chegou Eva. E aí a Eva, no caso, estava na caverna. Certo? O Adão, então, tem a metade mulher dentro dele e a parte solar. Certo? Por quê? Porque uma parte dele foi parar na Eva. Certo? Aí a Eva tem uma parte solar? A costela. Aqui, se a gente for aqui, a aula vai não sei lá quanto tempo. Porque se a gente for falar aqui é sério, meu, sério. Tem um documentário, assista o documentário A Grande Corrida da Vida. Pode anotar,
a grande corrida da vida. Ali tem uma coisa relacionada que quase ninguém percebe. Na hora que vocês estiverem assistindo e o cara estiver falando dos espermatozoides, que então vão caminhar, né, até o óvulo. Aí você tem lá 300 milhões de espermatozoides que estão querendo achar o caminho para fecundar ali e tal, certo? Só que o mais importante, no outro sentido, né? Porque o importante você vai falar, poxa vida, gerou uma vida, poxa vida, né? Chegou lá. Existe uma característica aqui que é muito importante, que são as outras quantidades de espermatozoides que não chegam e que eles ficam colados na parede do útero e ficam perdidos ali, porque tem uma área ali dentro do órgão, né, criador da mulher, que é um receptáculo para eles se perderem. Aqueles mais fraquinhos, eles se perdem, entram por os túneis, entram por os caminhos e eles ficam perdidos ali, eles não foram no lugar certo. E eles se perderam e se acomodaram ali no cantinho. Sabe o que eles estão fazendo? Estão fazendo o seguinte, colocando a parte solar dentro da parte feminina. Ali é como o leucócito. Ali está tendo uma informação masculina que participa da tua vida, mais do que você pode imaginar. No contexto de quando você tiver teu filho, o teu cérebro e o teu organismo está todo preparado para proteger aquele filho em função daquele sol, daquele homem. E não é fácil que vocês vão ter alguém falando sobre isso. Por isso, na psicanálise, a criança, o maior desejo dela é a mãe, não é o pai. O pai até 7 anos não interessa para a criança. Isso! Entende? Ela tem, vamos supor, tem um relacionamento, certo? Tem a sexualidade. Tá? Então não teve um filho já. Tá? Então tem 1 ano de relacionamento, 2 anos de relacionamento, 3 anos. Quantos espermatozoides, quanto já viveu, certo? Agora, existe aquela coisa, preservativo, certo? Existe toda uma condição. Quanto mais existe o preservativo, por isso a igreja foi contra e sempre algumas áreas são contra, menos do teu sol você tem na tua vida. Então você tem o beijo, tudo bem? Então ele está funcionando. O que acontece com o beijo? Da mesma forma que os espermatozoides entram ali e encontram os canais e tal, quando você beija, eles estão ali, a tua boca, a tua língua, tudo mais, é um receptáculo de todas essas informações. Então você começa a misturar. E eu tenho que dizer uma coisa para vocês, sério, o homem não tem nada disso em relação a uma mulher. Ele não recebe, né? Ele não recebe o espermatozoide. Você entendeu ou não? Claro que sim. Você já tinha ouvido falar disso? Eu já. Ó, A Fê estuda muito isso. isso aqui é muito importante. Olha o que eu estou fazendo, olha o que eu estou falando. Olha a importância de uma palestra dessa. Eu estou falando que a questão da feminilidade, se você sabe utilizar esse aspecto, se você se concentra, se você usa e aprende sobre essas questões, existe uma força muito grande aqui. Por quê? No contexto do que eu estou falando, parece que tem mais do solar dentro de você, porque não saiu nada de você para ir fazer parte do corpo do Adão. Percebeu a ideia? Aqui já tem um contexto que vem da igreja, que vem do, tipo assim, olha, te deu uma costela. E mais algumas coisinhas. Então. Que eles não falam. Tem um livro chamado Memória das Células. Ah, já sei. Memória das Células. O que o cara fala? É um médico famosíssimo, que ele foi um dos primeiros a falar. E quando ele faz um transplante, ele pega o transplante, depois aquela pessoa observada que recebeu o transplante, começa a ter comportamento do que era do outro. Do falecido do órgão. Oi? A célula começa a fazer as mesmas coisas da pessoa antiga que tinha. Sim, ela influencia todo o organismo e porque são células que estão dentro do organismo prontas para executar uma tarefa que era do outro. Então quando você recebe a informação do Adão,
tipo assim. Você começa a ter comportamento. Você tá namorando, vai, agora tem 18, 19 anos, começa a namorar, mas fala, por que você tá nesse comportamento do João? Você tá parecendo o João. Entende? E o sistema funciona assim porque é o que a gente diz da força criativa. A mulher vai se sentir bem em relação àquele solar e ela está tendo informações. E você imagina quantos anos de relacionamento, quantos anos de troca. E não é só. Aqui eu não estou nem falando de troca energética, né? Aqui, esse dia nós estamos conversando sobre aura, né? Ah, alguém chegou perto de mim e já está me influenciando e tal. Tá, tudo bem? Sim, energeticamente, né? E isso, agora imagina no que eu estou falando sobre relacionamento. Tá? Muito bem, então, olha a base disso. Aqui foi só um conjunto de situações em relação a essa ideia da costela que diz que a Eva. Então, se você pega assim, tá, foi o primeiro homem, a primeira mulher, como dizem, né? Daí se propagou todo o restante, porque então existe o masculino dentro de toda mulher e existe o solar querendo cada vez mais, certo? Colocar o solar dentro da sua parceira. Aí você falou, caramba, Tadeu, esse negócio tá ficando meio pesado aí e tal. Tá bom. Por que a gente então deu o título Conheça a feminilidade existente em você, né? Conheça o seu lado feminino para você ter mais resultado, mais força, né? Melhorar seus relacionamentos. Por quê? Porque aqui a ideia é que quando o Adão chegou lá e a Eva falou, nossa, que peixe maravilhoso você trouxe, vou fazer uma salada, vou fazer um arroz, sei lá, vou fazer né? Aí ele do lado dele falou assim, nossa, você tornou o meu peixe, que na cabeça dele nem foi um peixe tão grande, um banquete. Fabuloso, né? Isso. Então o sol ilumina a lua se exalta, e a lua dá uma resposta para o Adão. Tipo, cada vez ele se sente mais seguro com a força lunar e traz um peixe maior e maior e maior. A Lilith destrói o lado masculino. A Lilith desestimula. Existem posições do mapa aqui que eu falo nitidamente. Ó, você vai ser abandonada e por uma de 20. Por quê? Porque no período do tempo que você estava, certo? Você criou tanto solar que você não precisa mais que ele divide o lanchinho do almoço da escola. Sabe assim, quando você vai na escola e tem aquela namorada, ou tinha aquela coisa, cantina da escola, alguém teve cantina da escola aqui? Sim. Certo? Aquela coisa do tipo assim, você quer um teco do meu lanche? Deixa um pouco da minha Coca-Cola. Dividida. É. Compartilhar. Entende? Começa desde ali. Percebe? O evento vai crescendo. Então, de repente o Adão traz o sol, certo? E ele começou uma relação. Então, ele tipo assim, olha, não posso te pagar um almoço, mas vamos dividir o bauru? Ou tipo assim, olha, não dá pra gente, mas vamos comer um pastel na feira? Aí eu, nossa, caramba, esse pastel tá tão gostoso. Tipo assim, se eu não comesse esse pastel, eu acho que eu ia ficar com fome o dia inteiro. Eu tô forçando a barra, deu pra entender? Eu tô forçando a barra. Mas tipo assim, o cara vai falar assim, caramba, foi só um pastel, meu. Amanhã eu vou pagar um lanche, vou pagar um almoço. Depois eu vou, tipo assim, entendeu? Porque a cada momento o sol cresce mais, ilumina mais. Mas quando, tipo assim, você tá louco, eu vou comer pastel, meu?
esquenta que eu vou ali almoçar, eu vou comer não sei o quê. Tipo assim, aí o cara quebra, né? Mas o que ele precisa fazer para salvar o sol dele? Encontrar alguém que não tem nada para comer, para comer um pastel. Porque em algum sentido ele vai começar a iluminar o sol através de uma lua, e cada vez ele cresce mais, e ele se sente motivado e estimulado. Quando você pega posições de Lilith no mapa de uma mulher, que ela intuitivamente já usa o lado positivo, entende? Ela já funciona mesmo intuitivamente assim, exaltando o aspecto, cada vez mais você vê o outro tendo resultado financeiro, autoestima, um conjunto de várias situações. E também você vai ver posições no mapa que você vê, vou usar o termo assim, né? A pessoa ser abandonada e dali um pouco, 2 meses, sei lá, um mês, uma semana, não sei o que, ele está estimulado, começando a trabalhar e funcionar e tal, em função de ele ter encontrado, por isso que eu falo assim, uma de tinte, porque ele está abastecendo solarmente. Estou sendo bem raso na ideia, para ficar claro, entendeu? Então ele começa tudo de novo. Aí, de repente, você vai encontrar aquela pessoa, ela vai falar assim: caramba, comigo eu andava de Fusca quebrado. Agora com aquelazinha, olha só, comprou um Porsche. Como é que acontece isso? Entende? Então, essa troca, eu não estou falando isso, veja bem, eu sempre gostei de entender muito todas essas coisas, desde muito cedo. A ferramenta de astrologia, ela veio para mim no sentido observatório, são muitos atendimentos, e muitas comprovações dos atendimentos, e muitos resultados disso que eu estou falando, de alguém que terminou relacionamentos, de históricos de alguém que realmente, em várias áreas, foi tipo abandonada. Quando a gente falar das casas, eu vou falar uma casa de cada vez, certo? Vou falar de todas, mesmo que a gente não tenha aqui todas as casas, vocês vão ver o contexto. Eu já tive em palestra a pessoa que não, isso não está batendo, isso para mim não funciona. Aí eu falei, não, tudo bem, você pode não estar, né? Posso te questionar, posso te perguntar algumas coisas? Não, tudo bem. Aí eu comecei a questionar, tipo, qual foi o seu último relacionamento? Faz 5 anos atrás. Eu falei, 5 anos atrás? Por que será que não teve outro? Tá bom, como terminou esse relacionamento 5 anos atrás? Bom, ou seja, não vou falar muito. Daqui a pouco a pessoa levantou e foi embora. Por quê? Caiu uma ficha tremenda. Entende? Que ela não conseguia nem mais estar ali e dando de cara com os fatos. Dando de cara com ter que entender que ela tem que mudar esse padrão. Porque o que estava escrito, no caso, é que ela seria abandonada. Seria distanciada. A pergunta aqui, olha, cuidado. Então esse cara é mau? Então esse cara é o quê? Esse cara precisa recuperar o sol dele. Qual é a maior representação de o sol estar forte? A lua ser iluminada. Esse aqui é o motivo da palestra. Podemos dizer assim, então o sol tem que prover a lua, né? Isso. O homem tem que prover a mulher. Isso. No padrão anterior, né? No padrão que vem lá, dos nossos avós, dos pais e tudo mais. Olha, filha, você tem que encontrar um cara. Sim. Certo? Tem que ser um cara responsável. Porque quando você tiver filho, ele se sustente, seguro e se responsabilize, blá blá. Está falando da figura masculina. Aí, de repente, chega o filho. Você tem que arrumar uma mulher que você goste de apresentar, que te exalte. Entende? Que tenha uma representação em cima do seu poder. Que tenha uma representação
que isso é feminilidade. Desculpa, feminilidade não é só andar lá fora bonita, maravilhosa e explodir na rede social ou qualquer coisa parecida, porque às vezes você tá tudo dando certo lá, mas o emocional e as relações não. É masculino daí, né? Entendeu? Né? Eu tenho falado muito a respeito de que muitas pessoas, inclusive conversei com a Jaque esses dias a respeito, na live, né? Na live nós falamos, porque muitas pessoas, elas tentam se basear em uma representação do que seja felicidade ou do que seja feminino e tudo mais. Só que quando realmente você vai perceber, há uma frustração, porque ela tenta alcançar uma posição que às vezes não é dela, não é para ela, tá? Então, essa posição do mapa ajuda muito a perceber, a você perceber se você está tendo essa feminilidade e naquela área específica, ou se você pode estar representando essa feminilidade, até por exemplo, as mulheres representam feminilidade para outras mulheres às vezes, mas não representam para o lado masculino. Seria aquele que vai iluminar ela, né? Isso, justamente. Existe uma posição aqui que eu repito sempre, porque eu peguei um parâmetro que não falha, sabe, de representação de posição. Quando a gente vai falando do mapa, vamos falar, e vocês vão conseguir na vida de vocês, com certeza, enxergar alguém que tem esse tipo de comportamento. Uma amiga sua, alguém da família, alguma coisa assim. E é fato, entendeu? Porque existem alguns posicionamentos, lógico, existem alguns posicionamentos contundentes. Existem outros que são mais fracos. Nem todo mundo nasceu com o mesmo aspecto, parâmetro, entende? De desenvolvimento. Então, tem alguns que são impactantes e outros menos impactantes. Tá? Mas o importante é que até esse momento, que a gente já está mais ou menos. Correu uma horinha e pouco? Então, agora então vamos falar. Dentro disso, do que eu falei, do que eu estou falando. Dúvidas? Porque vocês questionaram um pouco e perguntaram um pouco. Eu tenho uma. Eu consigo fazer uma mudança se eu vejo, por amanhã tu faz o meu mapa, tu identifica alguma coisa ali. Eu consigo fazer uma mudança no meu comportamento para mudar isso ali ou alguma coisa assim? Com certeza. Sabe por quê? Primeira coisa, talvez desde que você nasceu, isso foi sendo desenvolvido sutilmente no passar do tempo, e passa a ser uma característica comportamental que muitas pessoas podem conhecer de você ou de quem está aqui, mas que você não acha que é um problema, entende? Você não acredita que tenha uma situação. Agora, quando ela é vista, quando ela é tratada e você é observadora de si mesma, percebe? E você vai ver que aquilo pode estar debilitando, ou que aquilo pode estar trazendo para você uma infelicidade, uma chateação, alguma coisa assim, você não vai querer fazer algo em função de mudar? Sim. Algumas pessoas podem se policiar a si mesmas, outras pessoas vão então encontrar no terapeuta, no psicólogo. Só que quando alguém vem para mim com astrologia, ela sai com um diagnóstico, tipo assim, olha, realmente tem essa posição, realmente você tem um problema ali, existe essa condição, tá bom, então você vai trabalhar isso com o terapeuta ou com um psicólogo, diretamente, você não vai ficar perdendo mais tempo. Olha, vou avaliar minha vida 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas não, aqui existe uma posição e você vai trabalhar aquela posição, entendeu? E outra, sabe por que vai dar certo? Porque quando começar a ter resultado, quando começar a funcionar, você vai tipo achar a chave do Moro, vai a chave do cadeado, abriu a porta da felicidade, porque tipo assim, aquilo sempre vai trazer uma coisa positiva. Ou do tesouro, né? É. Chave do baú do tesouro. Porque, por exemplo, em uma área específica, se ela for importante ou não tão importante, você vai parar, ou diminuir pelo menos,
a força de perda, ou a força de ser distanciada. Muita gente fala assim, pô, eu não sei, eu me sinto excluída. A palavra excluída é nítida. Tipo assim, entende? Ela queria ter uma força ali que ela não consegue ter. É que muitas vezes eu vejo que vem da linhagem familiar, por exemplo. A avó foi muito forte, a mãe foi muito forte, logo eu tenho que ser forte também. Sim, então, agora, veja bem, aqui você está falando de uma situação que chama-se sinastria. Né? Quando a gente faz sinastria entre mãe e filhos, entre casais, entende? O resultado, ou a evidência, fica muito maior. Entende? Fica muito mais nítido onde está a questão. Certo. Agora, você imagina isso que eu falei? De repente, o cara está vindo para casa e aí ele está lá fora, né? Ele está lá fora, a vida dele lá. Mas ele já está indo para casa, chegando lá, sentindo que ele vai ser apagado. É isso aí. Você entendeu? Ele estava até no bar, estava legal. Até no bar estava legal. Mas ele chega lá, e tipo assim, de novo você esqueceu o leite das crianças? Não, querido, eu vou buscar. Eu estava pensando, comprar antes de chegar em casa. Quer dizer, já virou um ritmo tão grande que já virou tipo uma normal. rotina, né? É, uma rotina. E isso talvez trouxe aquele empoderamento da mulher ali no meio disso Então, tudo. tem que tomar cuidado com o empoderamento, no sentido de essa que... avaliação que o que é o empoderamento? Mas às vezes um problema de relacionamento ou um problema em até outras áreas familiares e tudo mais. Eu digo que o empoderamento está ligado à feminilidade nesse sentido. Você entendeu? Porque você vai ter muito mais poder. Sim. Entende? Porque, por exemplo, você vai estimular. Eu sei que a gente vai pegar relacionamentos desgastados. Como eu disse aqui, o cara já está indo para casa. Entende? E ele, eu não aguento mais essa geladeira que não sei o quê. Eu não aguento mais essa lâmpada. Eu já falei para você trocar esse interruptor. Vai ser uma detonação do sol, entendeu? Ele fala assim, pô, mas eu troquei a lâmpada semana passada. Ah, você não trocou direito, queimou de novo. Ou seja, às vezes o cara faz até alguma coisa tão, assim, relevante que ele está esperando um resultado, mas lá do outro lado não tem mais um fator que observa o que ele fez de bom. Certo? Mas só que ele vai lá e no trabalho dele chegou alguém novo, uma garota nova trabalhando, ou alguma coisa assim, então ele não faz nada, ele só pega alguma coisa que caiu da mesa. E ela fala assim, nossa, muito obrigado, eu tô com caçada com a dor nas costas, você não sabe como foi bom. Nossa, ainda bem que você é um cara legal. Iluminou. Iluminou o sol. Pô, na casa dele ele faz um milhão de coisas. Aqui ele só pegou o lápis que caiu ali, então. Aí no dia seguinte, então, o sol dele faz assim, né? Aí no dia seguinte ele pega e fala, eu fui ali tomar um cafezinho, eu trouxe um pra você. Nossa, como você sabia que eu estava com vontade de café? Pronto, você começou, entendeu? Hoje ele traz café, amanhã vou almoçar, tipo assim, não, vou te dar uma carona. Nossa, eu estou pensando em pegar um ônibus. Caramba, que bom que você me deixou em casa. Ó, são pequenas coisinhas que quando você usa o parâmetro Sol-Lua, é um peso grande, tá? Então, é uma área sutil, é uma área, até para algumas pessoas, sutil demais, mas que faz uma diferença muito grande.